Olá, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos ao Conexão Professor. Hoje falaremos sobre a escala Cuisenaire e uma atividade com base nas frações. Os principais objetivos dessa conexão seria promover o desenvolvimento do raciocínio lógico dos alunos que estão aprendendo as frações lá nos anos iniciais, compreender a fração como uma parte da divisão, presente em várias situações do dia a dia, construir representações fracionárias e resolver situações problemas, ou seja, auxiliar esse aluno de forma lúdica com a escala Cuisenaire a resolver situações problemas e deixar as frações mais facilmente adaptadas à realidade do nosso aluno. Os conteúdos. A unidade temática estruturante seriam os números e a álgebra. O objetivo de conhecimento básico seriam os números racionais. E o objetivo de aprendizagem e as expectativas dessa nossa aprendizagem seria reconhecer, comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos, associando-os e localizando-os a pontos de reta numérica. Resolver e elaborar problemas de diversos contextos que envolvam as operações fundamentais com números racionais, utilizando-se de diversos procedimentos com ou sem o uso da calculadora. Encaminhamentos metodológicos e recursos. Como faremos isso? Para que os alunos não tenham dificuldades de comparar frações, em resolver uma situação-problema, saber diferenciar o que é maior, o que é menor, o que é uma parte de outra parte, o que é uma parte de um inteiro, é necessário que os mesmos sejam estimulados, provocando neles uma crítica, uma discussão, para que cheguem a conclusões relevantes de acordo com seus raciocínios. Em um primeiro momento, seria o retomado conteúdo de números fracionários através de uma aula expositiva e dialogada, ou seja, primeiro a teoria, primeiro o cálculo, primeiro a matemática em si. Em seguida, será apresentada uma situação-problema e demais atividades relacionadas à fração, pertencentes ao seu cotidiano, a fim de que os alunos busquem resolvê-lo de acordo com seu conhecimento a respeito do conceito analisado, tendo como base os algoritmos e as diversas formas de registro e representação por eles apresentados, evidenciando um estudo de caso. Na verdade, após essa aula expositiva e dialogada, a situação-problema seria fixada aos alunos. Esses tentariam resolvê-la de acordo com seu conhecimento e com base no seu dia a dia, no que eles buscam, no que eles conhecem, para facilitar que essa matemática ela esteja envolvida no dia a dia desse aluno. Como faríamos isso? Começaríamos com uma tirinha. Essa é a Luísa e sua mãe. Como descrição da imagem, primeiramente a mãe entra no quarto e a filha Luísa está no seu computador. E a mãe pergunta: filha, e o dever de casa? Luísa responde: já vou fazer, mãe. No segundo quadro, a Luísa está abrindo seu caderno de matemática com o tema frações e está escrito lá: prova amanhã. Luísa diz: oh não, esqueci completamente que terei prova de matemática amanhã. No terceiro quadro, a Luísa pede à mãe: mãe, me ajuda! E a mãe tem uma ideia: claro, minha filha. No quarto quadro, a mãe diz a Luísa: Luísa está escrevendo e a mãe está ao lado de Luísa, ajudando-a no dever de casa. Que tal resolver essa tabela, minha filha? Então, do jeito que você me ensinou, estou conseguindo, mãe, diz Luísa. A mãe estaria ajudando Luísa a estudar para a prova, a fazer o dever de casa,
Porém, no quinto quadro, observamos que a mãe de Luísa colocou para ela frações em modo de uma tabela, né? Dividindo o dia da Luísa hipoteticamente em dormir, vestir, café e sair seria a segunda atividade, escola, retorno, almoço, tarefas, brincar, banho e jantar, TV e computador. Além das atividades, o quadro também mostra horas e tempo que Luísa teria que resolver. A mãe de Luísa diz: acertou tudo, está pronta para a prova de amanhã, filha. E Luísa responde: assim fica fácil, mamãe. Tem até o computador, pena que é só 1 hora. Sem saber o que a mãe realmente queria com essa atividade, no sexto quadro, a mãe diz: e para não esquecer, esse vai ser seu horário, sorrindo. E a Luísa, assustada, diz: mãe, só 1/12 no computador? E é o fim da nossa história. A partir da tirinha apresentada ao aluno e dos resultados observados, será proposto aos mesmos uma aula prática, com o uso de recursos manipuláveis. A escala Cuisinart será inicialmente explanada dentro de sua função e características específicas. Pode ser confeccionada em grupos através de materiais baratos, como o EVA, nas cores branco, vermelho, verde claro, lilás, amarelo, verde escuro, preto, marrom ou castanho, azul e laranja. Outros materiais que serão utilizados são a tesoura, a régua, lápis, que o aluno geralmente já possui em seu kit escolar. Na imagem, podemos observar um exemplo do resultado final desses recursos manipulados. Essa seria a escala Cuisinart. De posse dos materiais manipuláveis confeccionados, serão retomadas as atividades apresentadas inicialmente, buscando resolvê-las de forma lúdica, a fim de promover maior compreensão dos conceitos definidos como objetivo de aprendizagem, bem como proporcionar o desenvolvimento da criatividade, iniciativa pessoal, capacidade de trabalhar em grupos e resolver problemas desses alunos. Aqui nós temos a atividade, as partes da atividade que seriam trabalhadas com esses alunos. Primeiramente, nós podemos ver em preto tudo que seria impresso a esse aluno ou repassado a esse aluno, e em cinza, observações do professor, como respostas e algumas dicas, né? Então, primeiramente, esse aluno seria convidado a responder algumas questões usando a escala Cuisinart. Então, por exemplo, a peça amarela vale 1/2 da peça alaranjada e a vermelha vale 1/3 da verde escura. Quanto vale 1/2 mais 1/3? Então, o objetivo dessas questões seria o aluno trabalhar a escala Cuisinart, o material lúdico, juntamente com as expressões numéricas. Aqui nós temos mais algumas questões e, após esse aluno resolver todas essas questões, ele é convidado a pense e agora mãos à obra. Criar 5 multiplicações, 5 adições, 5 subtrações e 5 divisões utilizando a escala Cuisinart, representando em peças e depois em expressões numéricas, registrando tudo em seu caderno. Depois disso, esses alunos seriam convidados a um circuito, onde pequenos grupos seriam convidados a passar por 4 mesas, respondendo a questões e fazendo o que cada exercício da mesa solicita. Então, primeira atividade: pinte 5 fichas, representando em cada uma delas uma fração. Após esse grupo de alunos, dependendo do tamanho da turma, ou esse aluno, iria para a próxima mesa,
represente as partes pintadas da atividade anterior de acordo com as fichas que estão dispostas na mesa. Essas fichas serão as representações das frações que o aluno teria pintado na sua primeira atividade. Após, esse aluno iria para a sua terceira mesa e tentaria resolver a questão. Através da escala Cuisinart, responda às questões demonstrando ao professor e aos outros grupos envolvidos na atividade as possíveis hipóteses de solução. E, por fim, teríamos jogos de dados. Nessa fase, o professor estimula quantas expressões serão resolvidas por grupo ou dupla. E, depois de explorar ainda mais o jogo para trabalhar adição, multiplicação, subtração e divisão de frações. Para então, partir para a resolução do desafio lançado inicialmente. Por fim, esse aluno seria convidado a ajudar a Luísa a descobrir qual foi o tempo estimulado por sua mãe lá na tirinha para ficar no computador. Esse aluno receberia, então, a tabela que a mãe da Luísa fez, e ali ele tem a primeira coluna, fração de tempo estimado, e a segunda coluna da tabela, atividade. Nós temos ali que 1/3 do dia da Luísa seria dormir. Esse aluno iria calcular, iria responder o que isso significa. Após ele responder todas essas questões, trabalhar, brincar com o lúdico e aprender, a avaliação por meio dessas atividades no estudo de frações será possível observar esse aluno. O acompanhamento das atividades nos informa sobre os novos conceitos que o aluno construiu, bem como a verificação de possíveis dificuldades apresentadas. A avaliação do conhecimento de conceitos e da compreensão deles pelos alunos deve indicar se eles são capazes de verbalizá-los e defini-los, identificá-los e produzir exemplos, passar de uma representação para outra, reconhecer vários significados em interpretação de um conceito, comparar conceitos e, por fim, integrá-los. Tudo isso deverá ser avaliado para verificar se esse aluno realmente entendeu o conceito de fração e o que a fração realmente, como ela está na vida desse aluno. Essas foram as referências utilizadas para esse trabalho. Espero que tenham gostado e muito obrigado pela atenção.